Olá, quero agradecer aos organizadores deste grande evento o convite que me foi feito para compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre valores humanos e liderança, como novos paradigmas para a estratégia dos negócios. Meu nome é Robson Santarém, eu sou consultor, coach executivo, palestrante e escritor. Minha organização chama-se Ânima Consultoria para a Evolução Humana. Estou falando do Brasil, Rio de Janeiro, e é uma honra compartilhar meus conhecimentos com a comunidade lusófona. Muito obrigado pelo convite de participar, de compartilhar, de estar com vocês neste grande momento. Eu começo a minha reflexão com uma provocação. Que cultura que nós estamos construindo? Cultura nas organizações e na sociedade de modo geral. O que eu percebo é que esta cultura tem levado a um estado de fragmentação imenso na nossa vida. Nós nem nos conhecemos, fruto de um paradigma, de um pensamento que nos mutilou, que nos fragmentou e que tem gerado inúmeros problemas para os seres humanos, para a sociedade e para as organizações. Esse modelo, que vem há alguns séculos, que recebeu o nome de modelo cartesiano, de paradigma analítico mecanicista, provocou esse fracionamento, essa fragmentação em todos nós. O que tem gerado em nossa vida o modelo cartesiano, o modelo analítico linear? O primeiro problema que nós percebemos é que, embora ele tenha contribuído para o desenvolvimento da tecnologia, da ciência e de tudo que nós temos hoje na sociedade, nas organizações, o modelo reducionista demonstrou que está esgotado. Se por um lado ele contribuiu para o desenvolvimento de tantos saberes da tecnociência, ele impede a nossa visão sistêmica, a nossa visão holística de tudo que nos acontece. Ao propor a análise, ao propor a visão analítica, ou seja, para conhecer o todo, eu preciso dividir o todo em partes, nós também fomos divididos em partes. Certamente vocês também escutaram que é preciso separar a vida pessoal de vida profissional. Vivemos, por causa disso, uma certa esquizofrenia ao não entender mais a nossa vida na sua inteireza, na sua integridade. Também separamos nas organizações tudo em partes. O fenômeno da departamentalização é oriundo desse modelo mecanicista cartesiano. E ao fazer isso, cada um vê somente a sua parte e não consegue entender a conexão com o todo. Do mesmo modo, quisemos ou foi colocado para nós separar a dimensão emocional da espiritual, a dimensão racional da emocional. E ao privilegiar esses aspectos mais materiais e racionais, esse modelo fez com que nós deixássemos de lado a dimensão espiritual e emocional e caímos em uma grande crise de valores que hoje está presente em todo o mundo. Esse mesmo modelo que estruturou as organizações empresariais desse modo, também criou alguns problemas para nós, ao colocar em primeiro lugar alguns pseudo-valores, como os valores econômico-financeiros e técnicos e a dimensão material, acima dos valores éticos, acima dos valores humanos. A pretexto de melhorar a produtividade, de melhorar a eficiência, colocando o lucro em primeiro lugar e deixando o ser humano, deixando a vida de maneira negligenciada e afetando a vida de todos. Esse modelo onde nas organizações recebeu uma estrutura piramidal, onde quem está em cima pensa e os demais temos que executar, sem autonomia, sem direito à voz e à vez, muito bem expresso nessa charge aí, que afeta a vida de toda a comunidade. Isso, como todos sabemos, gera uma grande crise no planeta, uma grande crise na vida. Crise que nós percebemos com a extinção de espécies, uma grande degradação ambiental, um grande desperdício dos recursos naturais,
além das mudanças climáticas provocadas pelo homem, como atesta hoje a ciência. Infelizmente, nós vivemos situações gravíssimas de fome e pobreza crônicas em muitos países do mundo e em muitas sociedades, mesmo consideradas desenvolvidas. Na periferia, nós vivemos problemas graves e, sobretudo nesse momento, com os problemas migratórios, os refugiados causados pela violência da guerra. Uma crise que precisa ser contestada, que precisa ser trabalhada para buscar soluções, que afeta a vida do ser humano também, um alto índice de violência, de consumo de drogas, de depressão, considerada já hoje a doença do século, um alto índice de suicídios, inclusive dentro das organizações, com grande sofrimento por pessoas no ambiente de trabalho. Esse modelo, como eu disse, já está esgotado, nós precisamos buscar um outro caminho. Ele revela uma crescente incoerência entre os nossos ideais, entre os nossos valores e o que está acontecendo no mundo dos negócios, e nos leva a questionar esses paradigmas, esses pressupostos que têm afetado a dignidade do ser humano. O que podemos fazer com isso? Há muitos autores renomados que já declararam o problema desse paradigma. Deming, que é considerado o pai da qualidade, há muitas décadas afirmou que o atual sistema de administração destruiu as pessoas. Ao priorizar o tecnicismo, ao priorizar os resultados econômicos financeiros, nós negligenciamos as pessoas e o sofrimento humano está presente em toda parte. Einstein, há uma frase famosa que diz que o mundo não vai se libertar da crise usando o mesmo tipo de pensamento que gerou esta crise. É preciso mudar o nosso modelo mental, é preciso mudar o paradigma. Mas mudar para quê? E aí eu trago algumas questões. Se em vez dessa perversa competição, fruto desse modelo, se nós entendêssemos o mundo dos negócios como espaços colaborativos, ainda está em vigor em muitas organizações, em muitas mentes, que a competição pode gerar melhores negócios. Porém, há um lado que eu digo que é perverso nesse modelo, porque ao internalizar a competição como um modelo, nós vemos o outro como adversário. E isso acontece dentro das próprias organizações. Se nós entendermos que a nossa vida é um espaço de colaboração, é um espaço cooperativo, nós podemos melhorar o ambiente, podemos melhorar a sociedade e, consequentemente, vamos melhorar os resultados. Muitos autores, como Humberto Maturana, o Varela e Edgar Morin e tantos outros, estão preconizando a importância de nós resgatarmos o sentido da cooperação em nossas vidas. Mudar para entender que o fator econômico é apenas um entre os muitos elementos importantes dentro da organização. Não é o único. Então, quando falamos de resultados hoje, não pode ser entendido apenas como resultado econômico-financeiro. Outros fatores são extremamente importantes e precisam ser levados em consideração. Sair do modelo de comando e controle, que ainda está em vigor em muitas organizações, para um modelo de liderança que seja inspiradora e mobilizadora de pessoas. Quando nós abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração para entender a vida na sua dimensão mais plena, nós podemos provocar uma grande mudança. Isso significa também entender a total interdependência de tudo que existe no mundo. Que só pode haver um vencedor se todos vencerem. É preciso sair do modelo que para um ganhar, outro tem que perder. Construir uma sociedade onde todos ganhem, a relação ganha-ganha é imprescindível para construirmos relações melhores, organizações melhores e um mundo melhor. Há muitas décadas, na década de 90, numa matéria da revista Fortune, saiu esse texto que eu compartilho. Os pensadores visionários estão rejeitando a abordagem empresarial pautada em números e buscando um novo paradigma para ver o mundo. Que paradigma é esse? Eu gosto de usar essa metáfora que assisti no filme Júlio César, que eu recomendo que assistam.
Num determinado momento da história do imperador Júlio César, ele estava numa batalha famosa, a Batalha da Alésia, e ele estava cercado pelos inimigos, e conta-se que ele escreve para a esposa dele, e num determinado momento ele afirma que ele, embora cercado por um número muito maior de guerreiros do que havia com ele, ele diz que não são os números, e sim a visão que vence as guerras. E ele afirma para a esposa: a minha visão é de voltar para você, meu amor, e não apenas retornar, mas retornar vitorioso, como eu lhe prometi. E continua: quando meus homens estão cansados, nem sempre posso deixar que descansem. Quando estão famintos, nem sempre posso alimentá-los. Mas quando esquecem sua visão, eu divido a minha com eles. E quanto mais eu divido, mais forte ela fica. Eu me inspiro muito nessa passagem desse filme, nos meus trabalhos, porque eu acredito que realmente não são os números, e sim a visão que vence as guerras. Numa sociedade onde nós estamos num modelo que eu poderia dizer que é de quase guerra, tal é a dimensão da competição que acontece hoje no sistema, se nós não tivermos uma visão positiva e uma visão compartilhada, que é um fator imprescindível no exercício da liderança, nós estivermos focados apenas nos números, certamente perderemos a guerra. Isso muitos autores hoje atestam. John Rennish, que é um autor muito importante, diz que os executivos e as organizações que insistirem em se prender aos estilos ultrapassados se verão jogados para escanteio à medida que novas tradições forem sendo estabelecidas. Vivemos um grande momento no mundo, na sociedade, de grandes transformações. Que novos modelos são necessários? Como nós podemos provocar as transformações que inquietam o nosso coração, que inquietam a nossa mente, para que as organizações sejam de fato saudáveis e sustentáveis? Penso que o caminho que é fundamental é a da valorização do ser humano. Se não valorizarmos o ser humano, a pessoa humana, na sua dignidade, na sua inteireza, na sua integridade, não construiremos sociedades e organizações melhores. É preciso uma mudança na forma de pensar, um novo paradigma. E esse novo paradigma, tão bem estudado pelo Peter Senge no pensamento sistêmico e Edgar Morin no pensamento da complexidade, na visão complexa, se tornam hoje essenciais para construirmos um novo mundo e novas organizações que sejam de fato saudáveis e sustentáveis. Nessa dimensão hoje do pensamento da sustentabilidade da vida, do planeta, é imprescindível que as organizações comecem a mudar o seu jeito de agir na sociedade. Cada um de nós precisamos, os líderes fundamentalmente precisam agir com responsabilidade para pensar na vida como um todo, para provocar as transformações. Isso implica em agir em conformidade com os valores. Os valores pessoais devem impregnar as organizações e esses valores precisam ser praticados em todas as instâncias. Eu penso que isso significa um movimento rumo à dimensão espiritual, rumo ao poder da sabedoria interna que está presente em todo ser humano, rumo aos valores mais nobres do ser humano que regem a vida de cada um de nós e a vida do planeta. Percebam que os autores tratam dessas questões e podemos dizer assim, alguns gurus da área de gestão. Um deles é o Bennis, considerado aí um dos mais famosos na área de liderança. Ele diz que para liderar um excelente grupo, o líder não precisa possuir todas as competências individuais dos membros do grupo. O que ele precisa é ter a visão. E aí está a minha referência do filme Júlio César. É a visão que vence as guerras, não os números. Então é preciso ter uma visão. E ele também tem que ter uma capacidade de mobilizar as pessoas e integridade. Então, quando falamos dessa capacidade de inspirar, de arregimentar, de mobilizar, eu acredito que só é possível fazer isso através da integridade do caráter. Quando eu pergunto às pessoas o que as fazem seguir alguém espontaneamente, que são capazes de dizer, como fulano eu posso ir até o fim do mundo, e ela não precisa mandar,
Essa pessoa não precisa mandar que eu irei, as pessoas me respondem sempre. Eu vou pela admiração, pela confiança, pelo respeito, pelo exemplo. Nós seguimos as pessoas pelo caráter. O que faz o líder é um caráter. Eu não tenho dúvida disso. Então, líderes assim precisam também de ter essa competência, como diz o Benes, de curador ou de cuidador de pessoas. Aquele que ajuda o outro a se tornar melhor. Isso é um princípio de coaching. O líder precisa ser um educador, um formador de outros líderes. Temos muitas empresas que estão trilhando esse caminho. Eu gostaria, então, de colocar algumas situações que podem ilustrar para vocês que isso não é apenas um discurso de autores, não é somente teoria. Algumas organizações estão investindo nas pessoas. Uma grande organização multinacional, como essa que eu apresento para vocês, cujo CEO, Bob Chapman, escreveu um livro, Todos São Importantes, ele declara: nós verdadeiramente medimos o sucesso pela forma que tocamos a vida das pessoas. Não apenas nossos clientes e empregados, mas todos que tocamos. O Bob é um dos precursores do movimento do capitalismo consciente. Estou compartilhando o site para vocês verem, onde já tem muitos livros publicados com várias referências de lideranças e organizações empresariais no mundo. Aqui no Brasil nós já temos alguns exemplos. Esta organização está sediada nos Estados Unidos, está presente em vários países do mundo com milhares de empregados. O que o Bob tem realizado na organização de transformação da cultura organizacional e na valorização do ser humano tem provocado um crescimento contínuo nas organizações em todos os sentidos. Recomendo que procurem saber mais através da leitura do livro dele e no site vocês vão encontrar mais informações. Há uma outra organização no Brasil, que é a Merco, uma empresa de quase 100 anos, que tem muitos produtos e eles viveram há alguns anos, estão vivendo um grande processo de transformação nas organizações. Uma declaração da direção da Merco é esta: nós valorizamos todas as formas de vida. Embora nós, seres humanos, sejamos reconhecidos como a espécie mais evoluída a ocupar este planeta, nenhum ser vivo é mais importante do que outro na composição e manutenção do ecossistema no qual estamos inseridos. A Merco está vivendo, como eu disse, uma grande transformação. Recomendo que vocês entrem no YouTube e encontrem a palestra do Jorge no TEDx Laçador, onde ele conta essa experiência fantástica da empresa. Eles acabaram com um modelo piramidal. Hoje a empresa está numa estrutura mais horizontal, onde todos os empregados da empresa participam do processo decisório. Eles abriram mão, inclusive, de muitos clientes que não valorizavam a vida, onde eles tiveram que rever produtos, rever processos para colocar a vida em primeiro lugar. É uma grande transformação que nos enche de esperança quando essas empresas começam a atuar nesse sentido. Então, o meu discurso para vocês, falando sobre valores humanos e liderança, tem concretude, está sendo materializado em muitas organizações. Na minha experiência, eu trago um trabalho que realizei numa organização sediada no Brasil, o ECAD, que é uma empresa que trabalha com direitos autorais, cujo case eu conto em um dos meus livros, onde escrevi sobre liderança servidora, inspirado no modelo de liderança e na espiritualidade de Francisco de Assis. O ECAD, há alguns anos, quis participar da lista do Great Place to Work, a lista das melhores empresas para trabalhar. No primeiro momento, eles não foram classificados, não conseguiram entrar na lista. Na ocasião, eu fui convidado, como consultor, a contribuir após o resultado da pesquisa. Eles ainda não tinham explicitado a missão, a visão, os valores da organização. Com o workshop com a diretoria, no primeiro trabalho, ao definir a missão da instituição, os seus valores, quando eles pensaram na visão, o texto que
partiu do coração, que emergiu do grupo executivo, foi este que eu compartilho com vocês. Ser uma empresa feliz, reconhecidamente de vanguarda, parceira dos criadores intelectuais, que valoriza e fomenta a produção cultural. Ora, os executivos, ao tomar essa decisão, num momento muito especial da vida deles, da organização, se deram conta de que, para ser uma empresa feliz, precisava de um modelo de gestão e de competências de liderança que contribuíssem para que essa visão fosse alcançada. E no segundo workshop nós trabalhamos que modelo de gestão seria esse, que competências que seriam fundamentais para que a empresa atingisse esta visão de futuro. Ao definir o modelo de gestão e as competências de liderança, a empresa percebeu que era necessário fazer um investimento grande no comportamento das lideranças. Realizamos alguns workshops de alinhamento das lideranças em torno das referidas competências e a empresa decidiu fazer um investimento em coaching para todas as lideranças, desde a presidência da organização, os diretores e os demais níveis gerenciais da organização. No primeiro ano deste investimento, a empresa voltou a participar da pesquisa do Great Place to Work e eles conseguiram entrar na lista das melhores empresas do estado do Rio de Janeiro. O investimento continuou ao longo de 3 anos, foram 3 anos de workshops e coaching com mais de 40 líderes da organização. No terceiro ano, eles já estavam na lista entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Foi uma grande conquista da organização, revelada através da mudança de comportamento das lideranças, no jeito de ser e de agir com os colaboradores, todos visando ser uma empresa feliz, atingindo a toda a comunidade, através dos criadores intelectuais, como era a proposta do Escritório de Direitos Autorais do Brasil. Há uma outra experiência muito interessante numa grande organização conhecida no mundo inteiro, que é a Michelin. Essa experiência eu conto em um dos capítulos do meu livro As Bem-aventuranças do Líder. A Michelin estava para inaugurar uma nova fábrica no sul do estado do Rio de Janeiro e eu fui convidado a fazer um team building com a equipe de direção desta nova fábrica ainda antes da inauguração. Embora a Michelin tenha a sua missão e visão corporativas e o seu conjunto de valores que são muito importantes em todo o mundo, neste workshop com a nova equipe de direção da nova fábrica, trabalhando com o modelo da investigação apreciativa, com processos de diálogo e conversação, nós propusemos que fosse constituída uma visão para aquela fábrica que seria inaugurada daí a alguns meses. E 28 líderes, alguns deles de fora do país, o principal diretor tinha vindo da Espanha para assumir a direção geral da nova fábrica, trabalhando juntos, eles declararam esta frase que eu compartilho. Nós somos reconhecidos como uma equipe exemplar, referência em MMW, que é uma tecnologia específica da organização, e na gestão de pessoas e com resultados espetaculares. Ao longo do tempo foram realizados diversos workshops e as lideranças assumiram a responsabilidade de compartilhar, de sensibilizar, de conscientizar e mobilizar todos os empregados e colaboradores dessa nova fábrica na direção desta visão. O resultado foi muito importante para a instituição, para a organização como um todo no Brasil, na América Latina e no mundo, porque ao final do primeiro ano da inauguração, os resultados de fato foram espetaculares e esta fábrica se tornou uma referência. Quando uma equipe de liderança está imbuída desse propósito maior e consegue mobilizar as pessoas, consegue compartilhar com toda a equipe desse mesmo propósito,
eu acredito que é impossível não atingir os resultados. Quando todas as lideranças se empenham, estão comprometidas com essa intencionalidade, com esse propósito que aqui chamamos de visão, os resultados são alcançados. Como eu disse logo no início, na metáfora lá do filme, Júlio César, não são os números que vencem a guerra, e sim a visão. Então, nos meus trabalhos e quando nós compartilhamos essas reflexões, eu insisto, trabalhar com valores humanos e liderança passa também por definirmos o mesmo propósito e que ele seja compartilhado através de modelos de diálogo, de conversação e de poder fazer com que cada um olhe para si mesmo e perceba quais são seus valores essenciais e, ao compartilhar com os demais, vai emergir do coração de todos uma sabedoria coletiva, uma força que é capaz de transformar a equipe, de transformar a organização. O que torna, então, uma empresa saudável? Primeiro que eu quero destacar é essa vitalidade que brota desse sentimento de partilha dos valores das lideranças em torno da mesma causa. Nesses exemplos que eu citei, seja da Barry, que está no livro Todos São Importantes, da Merco, da empresa brasileira, e das minhas experiências na Michelin e no ECAD, eu constato que essa energia vital brotou do coração das lideranças, através do compartilhar dos valores humanos que estão presentes em cada um, que estão presentes em cada ser humano, em cada líder. E quando compartilha esses valores em torno de uma mesma causa, que é a visão de futuro, que é a visão compartilhada, isso se torna uma energia para promover as transformações. A maneira como as pessoas agem em todos os níveis da empresa é fruto dessa reflexão, é fruto dessa coerência, dessa congruência entre o que se diz e o que se faz. A consciência desses valores que foram compartilhadas se torna uma liga, uma amálgama entre as pessoas que contribui para que as ações do indivíduo e da coletividade passam a permear toda a organização, em todos os processos decisórios. A base das políticas, das práticas da organização, do processo decisório, está sustentada nesses valores. É isso que ilumina a mente, os corações e o comportamento de todos na organização. Há uma linguagem comum, há uma identidade capaz de mobilizar, de aglutinar as pessoas em torno da missão para alcançar a visão que foi compartilhada e disseminada em toda a organização. Há uma sinergia que é muito maior do que a soma das partes, porque as pessoas são tratadas como pessoas, como seres humanos. Ainda está em vigor o entendimento de que somos recursos humanos. Eu não gosto desse termo porque nós não somos recurso. Recurso é o capital, recurso é a tecnologia. Nós somos seres humanos que temos muitos recursos. E os nossos recursos podem contribuir para que os resultados sejam melhores, para que o mundo seja melhor. Então, quando nós entendemos que somos pessoas, quando somos tratados como seres humanos e como pessoas, cria-se uma sinergia que potencializa a motivação, que potencializa o comprometimento e o resultado das organizações, como esses simples 4 exemplos que eu trouxe para vocês, mas acredito e sei que há muitos outros excelentes exemplos no mundo corporativo que precisam ser compartilhados. Então, com isso eu quero dizer que o capital cultural da organização, que se sustenta nos valores, é a grande diferença entre uma boa empresa e uma ótima empresa, entre o que é sucesso e fracasso. Se nós investirmos mais na construção de uma cultura organizacional sólida, sustentada em valores, é isso que faz a perenidade da empresa e a sustentabilidade dos negócios. Ora, sabemos todos que a cultura é reflexo da consciência dos dirigentes da organização, dos líderes organizacionais. Portanto, para promover a transformação da cultura, é preciso investir na transformação das lideranças.
E para promover a transformação das lideranças, é preciso olhar para o modelo mental, olhar para os paradigmas, para as crenças que estão presentes em cada indivíduo e ajudar a ampliar a consciência para perceber como os valores podem iluminar a vida, a ação de cada líder, porque liderança é um modo de ser, um modo de relacionar, um modo de conviver com as pessoas. E é claro que dentro das organizações, os processos e os resultados precisam ser mensurados. Isso é fundamental. Sabemos todos, em gestão e administração, tudo que é medido recebe o foco da nossa intenção, acaba sendo feito. Então é preciso também estabelecer indicadores que possam nos ajudar a acompanhar os resultados. E resultados, eu digo aqui, não resultados apenas de números, mas resultado de felicidade, resultado de bem-estar, resultado de como a comunidade também ao redor da organização percebe a organização, resultado do respeito ao ambiente natural, enfim, na relação com todos os agentes interessados na empresa, com todos os stakeholders. E vou repetir que a única maneira de construir essa vantagem competitiva é o investimento no ser humano. O Ken Blanchard, que é um autor reconhecidíssimo no mundo da liderança, no mundo da gestão, afirmou em uma das suas obras que o comportamento organizacional baseado em valores transformou-se em requisito para a sobrevivência das organizações. São os valores que alinham as pessoas, que fazem com que elas assumam o compromisso de trabalhar visando objetivos comuns. Quanto mais investirmos nos valores das pessoas e da organização, maior a possibilidade de nós realizarmos os nossos objetivos. Outro grande autor, que é o Gary Hamel, ele afirma numa obra recente que ao nos defrontarmos com os desafios complexos e singulares do século XXI, é bom lembrar que o que é mais importante agora é o que sempre importou, os nossos valores fundamentais. Ora, durante muito tempo, nós negligenciamos os valores, deixamos de lado os valores. Para enfrentar os grandes desafios deste século, é preciso investir na educação em valores humanos em todos os espaços. Vivemos uma grande crise de contradição, de incoerência, de incongruência entre o que é dito e o que é vivido. É hora de nós investirmos na vida dentro das organizações e não apenas no negócio. As coisas não estão separadas, são interdependentes. É isso que a nossa grande referência, que é o Peter Senge, afirma. Ele disse na quinta disciplina, no livro também Presença, quando ele escreveu com Otto Scharmer, a Betsy Flowers e o Jaworski, tendemos a presumir que aquilo que é mais tangível é mais substancial e o que é intangível é insubstancial. Na realidade, o oposto é verdadeiro. A nossa cultura ainda está muito presa à tangibilidade, aos números. E não são os números que vencem a guerra, é a visão, é aquilo que é intangível. Os valores são intangíveis, mas são eles que garantem, que asseguram o que é tangível na organização. É preciso investir mais nisso. E o Richard Barrett diz que a transformação corporativa começa com a mudança nos valores e comportamentos de liderança, porque corporações não se transformam, pessoas sim. É hora de investir mais nas pessoas. É preciso trabalhar na formação de uma cultura de valores. Isto exige das lideranças uma mudança na consciência organizacional, o foco no bem comum. Isso exige uma transformação das pessoas e uma transformação na cultura, de modo que a inteligência coletiva, a mobilização de todas as pessoas, através de diálogo, através de exercícios de conversação, como eu contei que realizei em algumas empresas e acontecem em muitas outras, faz com que essa sabedoria do ser humano possa atingir a todos e provocar a transformação nas estruturas políticas e procedimentos da organização. Por outro lado, percebemos que ao fazer isso, os resultados serão muito melhores em termos de motivação, porque o propósito será comum, alinhando o propósito individual ao propósito organizacional. Isso eleva o nível de comprometimento que anda muito baixo
nas organizações. Há uma redução de custos em todos os aspectos da gestão de pessoas e também, com certeza, uma melhoria no nível de comunicação interna e na produtividade de todos na organização. Além do valor para a imagem corporativa, da reputação da imagem na sociedade. Então, qual é o papel das lideranças? É disso que nós temos falado o tempo todo. O Simon Dolan diz que a forma como as pessoas são gerenciadas produz um retorno sobre o investimento muito mais alto que aquele produzido pelas novas tecnologias, por pesquisa e desenvolvimento e por estratégias competitivas ou por iniciativas na área da qualidade. Então, é a forma de lidar com as pessoas que vai fazer a diferença. De novo, Peter Senge afirma que os líderes assumem cada vez mais a tarefa de planejadores, educadores e servidores, o que requer capacidade de construir visão compartilhada, questionar modelos mentais existentes e estimular a inteligência coletiva, ajudando as pessoas a construírem o seu futuro. É nessa linha que nós precisamos trabalhar. O que ele diz do líder como planejador? Esses aspectos são essenciais. O líder é responsável por construir a cultura organizacional e dar forma à evolução desta cultura na organização. Ele precisa saber definir com clareza esta visão e fazer isso de maneira compartilhada. O que nós queremos realmente alcançar? Vejam o exemplo das 4 empresas que eu citei, como que isso impactou positivamente nas organizações, na cultura e no clima organizacional e na imagem que essas empresas têm hoje no mercado. Ele é responsável, junto com a sua equipe, por estabelecer as políticas, as estratégias e estruturas a partir da visão. Como eu comentei, primeiro a visão e ela se desdobra em objetivos, em modelos de gestão e na definição das competências essenciais. Para isso é preciso estruturar os valores centrais sobre os quais deverão ser pautadas toda a conduta de todos na organização. Este é o balizador do processo decisório. Ao tomar uma decisão, seja no nível mais alto da organização, decisões estratégicas, táticas e operacionais, elas precisam ser sustentadas e balizadas pelos valores que foram compartilhados por todos na organização. O líder, que é um educador e deve ser coach dos seus liderados, deve ajudar a todos a ter uma visão mais discernida, mais consciente da realidade. Ser o facilitador de aprendizagem de todos. Ele é um formador de outros líderes, não de seguidores. E é preciso continuamente questionar as crenças, os modelos mentais, para contribuir no desenvolvimento de todos, tendo em vista o bem comum. Adotar, portanto, o pensamento sistêmico, a visão complexa da interdependência entre tudo e entre todos na sociedade, na organização e na vida do planeta. Outro aspecto que enfatiza o Peter Senge, que para nós é muito caro, cheguei a escrever um livro sobre isso, como eu citei, é o líder como servidor. Sabemos que a referência de liderança como um serviço, ela está presente na sociedade há milênios. Assim foi Jesus Cristo e deu exemplo no histórico lava-pés, Buda e muitos outros grandes nomes da sociedade, da história da humanidade. Na década de 70, um autor, Robert Greenleaf, sistematizou o que ele chamou do poder da liderança servidora. E ele, na sua obra, disse que a liderança servidora começa com um sentimento natural de que servir em primeiro lugar e, antes de tudo, garantir as necessidades da pessoa é o que vai fazer a diferença. Então, ele coloca algumas questões que caracterizam a liderança servidora. Aquelas pessoas que estão sendo servidas, elas estão crescendo como pessoas? Os seus liderados estão se tornando pessoas melhores, estão se tornando profissionais melhores, porque você é o líder deles. Eles estão se tornando pessoas mais saudáveis, mais sábias, têm maior autonomia, independência, livres para agir, para criar, porque você, como líder, é um servidor dessas pessoas. Pessoas, os seus colaboradores, eles estão aprendendo e estão se tornando servidores de outros, servidores dos clientes, servidores da equipe, servidores da causa, da visão, servidores da sociedade.
Qual é o efeito dessa liderança também nos menos privilegiados da sociedade, daqueles que estão à margem da sociedade? Como é que a organização que é liderada por você está contribuindo para que a sociedade seja melhor, para aqueles que estão vivendo na periferia, para aqueles que estão sofrendo os dilemas que o mundo hoje tem provocado, se tornem melhores? Qual é a contribuição da empresa para que a sociedade se torne melhor? Quando nós falamos de líderes hoje, nós lembramos de muitas pessoas que são referências na história da humanidade. E todos esses, sem dúvida alguma, são líderes servidores. Assim foi o Mahatma Gandhi, Martin Luther King, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros nomes como Mandela e muitas organizações cujos líderes estão descobrindo que esse é o melhor caminho para liderar pessoas, para liderar uma organização. Reflita sobre isso. Lao Tse, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo e escreveu um livro, Tao Te Ching, que é a base do taoísmo, num dos seus pensamentos disse que o mau líder é aquele a quem o povo despreza, o bom líder é aquele a quem o povo reverencia, e o grande líder é aquele a quem o povo diz: isto fomos nós que fizemos. No meu livro, As Bem-aventuranças do Líder, eu escrevi: feliz é quem faz o que realmente importa e faz os outros se sentirem importantes partícipes de uma grande causa. Será corresponsável pela evolução humana e planetária. É isso que eu acredito, que todos nós somos responsáveis para promover a evolução humana e a evolução do planeta. O mundo precisa hoje de líderes sábios e líderes servidores. E nós, que atuamos em gestão de pessoas, somos responsáveis por contribuir com essa transformação. Nós precisamos estar comprometidos com uma visão, uma missão e valores que realmente promovam a transformação da organização e da sociedade. É o comprometimento com a visão, a missão e os valores e com os comportamentos de cada um de nós. É dessa forma que nós iremos influenciar o processo decisório, e isso tem que estar refletido em tudo, em todos os processos da organização. Cada vez mais, diz o Richard Barrett, com quem eu compartilho, cada vez mais os parâmetros pelos quais definimos sucesso vão se tornar os mesmos pelos quais definimos o que é evolução humana. São os valores espirituais e coletivos, em vez dos materiais e individuais. Ora, toda mudança começa no indivíduo, dizia Carl Jung. Toda mudança começa em cada um de nós. O que precisa mudar em nós? O que precisa mudar na nossa vida, na consciência dos nossos valores, na nossa congruência entre o que falamos e o que agimos? São essas provocações que eu gostaria de compartilhar com vocês e deixo aqui algumas questões finais. O que tais mudanças exigem de cada um de nós? Para promover tudo isso que acabamos de refletir, o que precisa fazer em mim mesmo? O que precisa fazer em você para que isso possa acontecer? Quais as formas e papéis empresariais que esse novo paradigma está exigindo de mim, está exigindo de você, exige de todos? Como aplicar os valores espirituais no trabalho? Como nós podemos acabar com a maldita fragmentação de isto ou aquilo para viver a experiência do E? A vida é única, é isto e aquilo sempre. Não há vida pessoal e espiritual, há uma única vida. Como nós podemos contagiar tudo e todos com os nossos valores? O que podemos passar a fazer que vai provocar um grande impacto positivo na vida das pessoas, da comunidade, no ambiente natural e nos resultados da organização? O que não fizemos até agora, que se passarmos a fazer, vai tornar a vida melhor para todos? São essas provocações, entre tantas, que eu gostaria de deixar com vocês para reflexão e me coloco à disposição para continuar a reflexão na interação com vocês. Vou deixar os meus contatos. Estes são os meus livros. O mais recente chama-se Precisa de Ser Humano, sobre valores humanos aplicados à educação e à gestão. O primeiro, Autoliderança, uma jornada espiritual, onde eu defendo que para liderar os outros é preciso aprender a liderar a si mesmo e tornar-se humano
é uma condição indispensável para se tornar um líder. Um bom líder é preciso ser um bom ser humano. Mas se tornar um excelente líder, antes de mais nada, é preciso ser um excelente ser humano. Escrevi sobre liderança servidora, como comentei, inspirado em Francisco de Assis, onde eu relato algumas experiências, como a do ECAD. E escrevi sobre as bem-aventuranças do líder, baseado no arquétipo da jornada do herói, que foi tão pesquisado pelo grande Joseph Campbell. Eu desejo que todos sejam felizes, paz e bem, e deixo os meus contatos de e-mail, o meu site, a minha página no Facebook, meu contato no LinkedIn, onde tem alguns artigos e alguns vídeos no canal YouTube. Me coloco à disposição para interagir com vocês e agradeço a atenção que foi dispensada durante essa reflexão. Muito obrigado.